Ministro do GSI deixa cargo após divulgação de imagens do dia 8 de janeiro. É claro, quero esconder atos assim delituosos, sendo mais correto, do general conhecido como G. Dias, Gonçalves Dias. Um general de confiança do Lula, mas por tudo que nós assistimos, mostra, primeiro, vamos abrir em dois leques, uma infiltração extremista nas Forças Armadas e nas estruturas de segurança de Estado como nunca vista na história, né? Os 4 anos do último quadrênio presidencial, além de macular a história diplomática brasileira, além de levar a 700 mil óbitos, além de violar o Estado do Democrático de Direito cotidianamente, levou a um processo de destruição interna do Estado Democrático de Direito, especialmente de órgãos permanentes e funções permanentes de Estado, instituições permanentes de Estado, para ser mais preciso, Forças Armadas, Polícia Federal, por exemplo. Em relação à atuação do general, eu fiquei acompanhando todas as imagens, revi também diversas vezes, ele é conivente, o senhor me desculpe, mas as imagens mostram isso, conivente com a invasão, né? É quase que um guia turístico, né? Quase que um guia turístico do que fazer, abrindo porta para as pessoas saírem, porque se fosse um general no sentido de Osório e de Caxias, e o senhor sabe quem é Osório e quem é Caxias, o senhor teria dado ordem de prisão, o senhor teria dado ordem de prisão, né? E o senhor não fez, portanto o senhor é conivente e o regulamento do Exército é claro como a luz do sol do meio-dia. Temos o Código Penal, etc, etc, etc. E na hora, eu me lembrei do tratamento dado, os mais jovens não se recordam, no dia 25 de outubro de 1975, a um jornalista chamado Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura. Chamado para depor, ele foi com a maior tranquilidade, ele tinha as mãos limpas, consciência tranquila e nunca mais saiu. Ele foi assassinado no 2º Exército, que hoje é Comando do Sudeste, e inventaram que era um suicídio. Alguém que foi depor livremente. Que diferença de comportamento do general Gonçalves Dias com vândalos, terroristas, extremistas, nazifascistas. Que diferença, hein, general? Outra coisa, outra observação rápida. Aqui, que eu anotei vendo as imagens. Falar que agora deve-se fazer uma CPMI é piada, é ridículo, é uma bobagem pantagruélica. Se o PT estiver embarcando nisso, mostra que não tem a mínima competência política, porque no mesmo dia, ontem, o STF já aceitou mais de 100 denúncias, recepcionou ou recebeu, como vocês quiserem, e tem mais na fila. Portanto, só teve a CPI, no caso I, era só do Senado, a da pandemia, porque o presidente da República foi conivente com a maior tragédia sanitária da história do Brasil, 700 mil óbitos, que para a maioria dos brasileiros pouco importa, né? E aí foi necessária a CPI até para ter vacinação, que não é o caso em tela. Por que não é o caso em tela? Porque o STF, Supremo Tribunal Federal, está cumprindo e com muita solidez jurídica, qualidade, direito de defesa, tudo que manda a lei. Então, apoiar uma CPMI é uma piada, E mostra a pobreza ideológica de todos os partidos políticos brasileiros, de todos, com exceções individuais. E por fim, o senhor Ricardo Capelli, eu acho que ele devia, se for para ficar, não é interino não, ele mostrou muita competência no momento que foi solicitado, quando houve a intervenção no GDF, que é o governo do Distrito Federal. Ele deve assim permanecer. E a questão que se coloca seria a fusão, parece correta, do Gabinete de Segurança Institucional, da BIM. A BIM era o antigo SNI, vamos só lembrar os mais novos, que foi criado em 1964, teve como seu primeiro titular Golbery Couto e Silva, que ao menos era mais inteligente do que todos esses reunidos multiplicado por 3, né? E que depois ele mesmo confessou, eu criei um monstro. Eu digo isso porque eu li os diários, duas pessoas leram, o Hélio Gasper, autor do livro, e que me permitiu ler os diários do Heitor Ferreira, que é o melhor diário da história republicana e que nunca foi publicado. E lá está isso. Bem, e
Portanto, eu espero que agora tudo isso seja devidamente esclarecido. O direito de defesa, evidentemente, amplo e restrito, claro, dentro do que determina a lei, ao general. Agora, precisamos democratizar as Forças Armadas. Eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo, veja a contradição, na fala do ministro Tomás, comandante do Exército, perdão, que foi no dia 19 de abril, né, dia do Exército, do qual eu recebi medalha, inclusive, só para lembrar. Não nesse dia, em anos anteriores, assim como a do pacificador, ele foi muito correto, fez um pronunciamento que eu assino embaixo. Então, para mim, o exército de Osório, de Caxias, dos pracinhas da FEB que lutaram na Itália, é esse, do general Tomás. O que o general Gonçalves Dias fez, se for verdadeiras imagens, se não tiver montagem, é traição. STF forma maioria para tornar réus denunciados pelos atos golpistas. Eu sou contra a CPI pelas seguintes razões, né? Ou pela seguinte razão: o Supremo Tribunal Federal está trabalhando celeremente dentro do devido processo legal sobre essa questão. A CPI, ela cabe em momentos, e é uma arma sempre da minoria, para enfrentar o governo numa questão que o governo não está agindo, né? Ou não está agindo bem. No caso em tela, é um outro poder, o Poder Judiciário, que ontem já dos pouco mais de 1.000, já 100 réus, 100 acusados já viraram réus, né? E por vários crimes, como foi bem destacado pelo plenário virtual. Será o maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal. Nós já tivemos julgamento de 2 pessoas, tivemos julgamentos na ação penal 470 de 40 réus, que se transformaram em 38 depois, e 25 foram sentenciados, né? Mas esse será o maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal. E é necessário também criar mecanismos, sem violar o devido processo legal, que esse processo seja realizado de forma célere, respeitando a lei, senão o Supremo não fará outra coisa nos próximos anos, né? Afinal, são cerca de 1.000 acusados, poderá atingirmos 1.000 réus, né? Temos no momento 100, mas poderá ultrapassar 1 milhar. E aí o Supremo nada mais faz. E o plenário virtual foi um avanço que permite, o voto está lá, você comenta, vota, apresenta o seu, e no final, antes da proclamação dos resultados, isso é importante destacar, o ministro pode mudar de voto. Já aconteceu isso em sessões não só virtuais, como sessão plenária. Você leu e se convenceu do seu colega que você estava equivocado e você altera. Na situação atual, 5 ministros, quase a maioria, porque na verdade agora temos 10, né? É bom lembrar que temos 10 ministros, já tem nesse sentido, estamos nos aproximando da maioria, porque eu espero que logo seja nomeado o 11º, isso é muito importante para os bons trabalhos do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. O que deve ocorrer é a aceitação por 8-2, e eu já sei os 2 que podem votar contra, a torcida do Flamengo, a do Santos, todo mundo já sabe, não é nenhuma novidade, é bastante provável que 2 deles votam contra, né? E a gente já sabe quem, mas em suma, você dá o direito de defesa, vai ter a sustentação oral dos advogados, que é fundamental, precisa garantir sempre o amplo direito de defesa, a qualquer que seja, né? Todos são iguais perante a lei, diz o caput do artigo 5 da Constituição, e o processo fica mais célere. Então, nesse sentido, quando você já tem o Supremo com mais de 3 meses de investigação, com uma documentação fabulosa, já transformando 100 pessoas em réus nesse processo, que deve chegar em torno de 1.000, ou próximo a isso. Qual a razão de fazer uma CPI que vai começar o mesmo tipo de trabalho e que não tem, vale destacar, o poder de condenação de ninguém? O que a CPI pode fazer e faz, e é constitucional, é encaminhar as denúncias do relatório final, quando aprovado, ao Ministério Público Federal, que aí fará ou não a acusação, subsidiado até por aqueles resultados. Não é o caso em tela. Aqui são situações totalmente diferentes. Sendo assim, eu acho que a CPI só vai travar a discussão do arcabouço fiscal, do orçamento federal para o próximo ano, de medidas importantes que o Brasil precisa, né? A reforma tributária nem precisa dizer, vai travar com uma discussão que o judiciário do outro lado da praça está fazendo mais rápido, mais célere e com mais eficiência. Declarações do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia.
o presidente Lula, na recepção, vamos chamar assim, ao presidente da Romênia, deixou bem claro que a Rússia foi o país agressor. Ponto. Portanto, sobre essa questão não há qualquer dúvida. É que Estados Unidos, especialmente, não está acostumado com posições de independência do Brasil, porque no último quadriênio presidencial, o presidente americano falava e o daqui dizia sim, senhor, e de preferência de joelhos. Então, não está, né, os Estados Unidos não entendeu que agora tem que tratar com um governo que defende os interesses nacionais. Desde o final da Guerra Fria, os Estados Unidos não se importam com a América Latina. Quando acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos estão preocupados com a Europa Oriental. O que fazer com a Europa Oriental? Ex-comunista. Depois, o que fazer com o Oriente Médio? E depois, passando para a região Ásia-Pacífico. É absolutamente secundário para os Estados Unidos, e de há tempos, portanto, algumas décadas, das últimas décadas, a América Latina, né? Então, a posição tomada pelo governo brasileiro é absolutamente correta, de ser um ator político importante, internacional, para buscar a paz. Vale destacar que eu acho que isso é importante, esse convite que o G7 fez ao presidente brasileiro é a primeira vez. Isso não ocorre por acaso. Ocorre porque há um governo comprometido com a democracia, com as liberdades e com a paz. E alguém que internacionalmente é respeitado. Um outro fator que deve ser lembrado rapidamente é sobre a questão do boicote. Fracassou o boicote feito pelos países ocidentais, né? A China adorou o boicote, porque nunca a Rússia foi tão dependente da China. A Índia, idem. A África também. E boa parte da América Latina. Portanto, houve um fracasso. Vamos lembrar sobre a questão da guerra, por fim, que um presidente norte-americano, um grande general, comandante das tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial e 2 vezes presidente dos Estados Unidos, o general Eisenhower, que visitou o Brasil, inclusive, vocês não imaginam a polêmica que deu a visita dele ao Brasil, um dia eu falo, a história com Otávio Mangabeira, mas deixa isso para lá. Ele venceu as eleições de 52 e 56. Ele dizia, um general, que tinha um complexo industrial militar nos Estados Unidos, que queria fomentar a guerra a todo momento, pensando nos lucros desse complexo industrial militar. E tinha razão. Eu pergunto a vocês, a quem nos acompanha, desde o final da Guerra Fria, em quantos conflitos os Estados Unidos internacionalmente se envolveu? Em quantos? Inúmeros, não é verdade? Passa pelo Afeganistão, passa pelo Oriente Médio, etc, etc, etc. Os Estados Unidos têm de entender que agora tem aqui no Brasil um governo que defende os interesses nacionais, em que nós podemos concordar com os Estados Unidos, podemos discordar, podemos concordar com a Europa, podemos discordar, podemos concordar com a China, podemos discordar e podemos concordar com o Mercosul, com questões do Mercosul, que são os nossos principais parceiros, né? Ou discordar. Ou seja, na defesa do interesse nacional, você não tem automaticamente a concordância. E só lembrar que desde o regime militar, eu vou dar um grande exemplo, o chanceler Azeredo da Silveira, do governo Geisel, 1974, 1979. O Brasil restabeleceu relações com a China popular, o governo da República Popular da China, e rompeu com Taiwan, que é uma obrigação. O Brasil fez um acordo nuclear com a Alemanha Ocidental, contra os Estados Unidos criticando. O Brasil foi o primeiro país que reconheceu o governo de Angola, do MPLA, do Agostinho Neto, Movimento Popular pela Libertação de Angola, quando dominava fundamentalmente Luanda, contra os interesses dos Estados Unidos, mas era interesse do Brasil, do pragmatismo responsável, como era chamada a política até então. E lembrando o governo Jânio Quadros, só para falar da longa duração, o grande chanceler Afonso Arinos de Melo Franco não votou favorável à expulsão de Cuba em 61 da OEA na Conferência de Punta del Este. Ou seja, nós temos de seguir a boa tradição do Itamaraty, que vem desde o grande Barão do Rio Branco, do Juca Paranhos, defender os interesses nacionais. O Brasil aqui não está para vocalizar discurso, nem da Rússia, nem da China, nem da Europa, nem dos Estados Unidos, mas vocalizar o interesse nacional. Portanto, está equivocado a senhora, a porta-voz do Departamento de Estado, né? Nós não estamos aqui para defender interesses norte-americanos. E lembra um último fato, sem ser chato. Quantas vezes os Estados Unidos colocou sobretaxa sobre o açúcar brasileiro? Quantas vezes os Estados Unidos colocou sobretaxa sobre a laranja? Quantas vezes os Estados Unidos colocou sobretaxa sobre o aço?
né? E aí nós temos de abaixar a cabeça, não, nós somos iguais a eles. Eles podem ter mais importância econômica, tem, mas no cenário internacional, hoje, o Brasil é um país respeitado. PGR pede prisão de Sérgio Moro. Para quem não é especialista em edição, como eu, não me parece que a fala tenha sido editada. O senador disse que foi uma fala infeliz. Não, ela foi muito mais do que uma fala infeliz, e ele sabe que é uma fala absolutamente indevida e criminosa, no sentido que ele está acusando, mesmo que na, entre aspas, brincadeira, o ministro da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, de vender habeas corpus. Não há nada pior a um juiz do que ele usar do seu poder como meio de coação sobre a sociedade, né? E ainda mercantilizando suas decisões. Então isso, portanto, é algo gravíssimo e que deve ser devidamente apurado. Se ele é senador ou não da República, nessa questão isso é o que menos importa. Então ele está tergiversando. Agora, por outro lado, para ser justo, e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao comentar essas questões do mundo brasiliense, que não é o mundo da cidade de Brasília, mas é da Praça dos Três Poderes, faço sempre questão de dizer, que me parece que a Procuradoria-Geral da República deveria sim ouvi-lo antes, até para que ele tivesse direito, porque a lei é igual para todos, a gente não deve ter lei de Lynch, que ele esclarecesse a fala que ele teria realizado, e parece que realizou pela filmagem, sobre o assunto, e ele prestaria seus esclarecimentos. A partir daí, a Procuradoria-Geral da República agiria. Agora, que a fala não é indevida, é uma fala criminosa, no sentido de um ataque de injúria, calúnia, difamação contra os poderes constituídos, contra o ministro da Suprema Corte, isso é inegável. E é uma fala, por fim, que é repetida nas redes extremistas. Isso não é de hoje, isso vem de anos. E que ele, não sei se por um ato falho, não sou psicólogo, longe disso, ele tenha falado numa brincadeira, mas certamente alguém na sua posição, 22 anos, ele como juiz federal, ministro da Justiça e agora senador, não cabe fazer uma brincadeira, entre aspas, tão indevida que no fundo não é brincadeira, mas é um crime. Presidente do Senado fala sobre alta taxa de juros no Brasil. O senhor Roberto Campos Neto acha que é o quarto poder. Temos de lembrar a ele que existe o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E que o Banco Central não é o quarto poder, né? Então, acho que ele não está entendendo bem o que é o Banco Central. E a experiência dele à frente do Banco Central com essa autonomia tem, na verdade, jogado a água no moinho daqueles que são contra a autonomia do Banco Central, porque sua gestão é nociva ao interesse nacional. O país precisa se recuperar economicamente. E como bem disse o presidente do Congresso Nacional, é impossível a recuperação econômica com a maior taxa de juros real do mundo como temos no Brasil. Nós temos todas as potencialidades para crescer. Agora, com essa taxa de juros, o microempreendedor não vai abrir ou expandir os seus negócios. O mesmo se aplica ao pequeno, ao médio, ao grande, aquele que quer comprar uma casa, um apartamento, aquele que quer ter futuro, né? É impossível. Ele não pode agir de forma tirânica. É bom lembrar que em tese não, é Constituição, que eu não sei se ele leu. Você pode retirar o presidente do Banco Central. Pode sim, né? Pode. É só fazer uma demanda ao Supremo Tribunal Federal. Tem o andamento até a votação. Se tiver 41, a maioria absoluta, ele deixa de ser presidente do Banco Central. E eu creio que até o avô dele, que eu presumo que ele leu, que tinha um apelido pejorativo de Bob Field nos anos 50,
por gostar muito dos Estados Unidos. Nós tínhamos um problema no Brasil, não sei se temos, mas tínhamos, que tudo que nos Estados Unidos era maravilhoso, era fantástico. O Ernesto Geisel, que eu conheço muito bem, porque eu li o diário, como já disse, do Heitor Ferreira, seu secretário, odiava esse tipo de coisa, né? Tanto que uma vez foi conversar com o Eugênio Goudin, que é dessa escola, já falecido, importante economista, e ele falava, tudo que ele falava para mim, eu falava com ele, ele falava, nos Estados Unidos é melhor. Então, e o Ernesto Geisel era um nacionalista, né? Basta ver o que ele foi presidente da Petrobras, na gestão Médici, e depois a importância do seu quinquênio presidencial para a indústria da petroquímica. Voltando ao Banco Central e concluindo o raciocínio, né? Realmente é feliz a fala do presidente do Congresso. Eu acho que, com o êxito, nós falamos aqui, com o êxito da visita da China, e é inegável o êxito, economia trabalha com expectativa, portanto o êxito positivo, expectativa positiva. Terceiro, com a aprovação do arcabouço. É bom lembrar que tem gente que arcabouço acha que é prisão, hein? É calabouço. Não, é um arcabouço. É que fica uma palavra bonita, arcabouço. Todo mundo fala em arcabouço, aí você pergunta o que é arcabouço, ninguém sabe. Então, de uma organização fiscal distinta, vamos falar assim, né, em forma mais primária, que deve ser aprovado, de acordo com Arthur Lira, provavelmente na primeira quinzena de maio, e no Senado muito rapidamente, nós teremos as condições, e nesse momento em maio tem a reunião do G7, e o Lula foi convidado à reunião do G7, teremos as condições internacionais. O Brasil hoje é um player no mundo, não é mais um estado pária. Nós mudamos muito em 100 dias, viu? Vamos ver o lado bom, hein? Confederação da Agricultura e Pecuária tenta barrar invasões do MST. O senhor Stedley, eu não conheço ele pessoalmente, nunca dialoguei com ele também por outros meios. Mas ele é o eterno presidente, ou coordenador, ou diretor-geral, não sei a denominação, do MST. Um movimento não pode ter ad eterno uma liderança, senão deixa de ser movimento. Passa a ser um partido político. E não há nenhum problema de ser um partido agrarista. Seria até bom. E ele, eu presumo que já tem alguma terra. Se ele tem alguma terra, não é fácil ser agricultor. É extremamente difícil, como sabemos. Segundo, ele anunciou que ia fazer invasões de terra e de ocupações de próprios da União, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, etc. Convenhamos, qualquer um sabe, não precisa ser um gênio da raça, que isso é um ato criminoso. Você está anunciando que vai cometer um crime, que vai invadir uma propriedade privada. Onde já se viu? Isso não pode, isso é uma ação criminosa, né? E invadir um próprio da União. Ao invadir um próprio da União, está só criando um problema para o governo, porque se o governo quisesse desapropriar uma terra naquele estado, era impossível, porque o espaço físico estava ocupado pelos manifestantes. E outra coisa, agir desse jeito é jogar água no moinho do extremismo, daqueles que não querem seriamente discutir a questão agrária no Brasil. E como essa questão agrária, e aí é um tema acadêmico nota 10, como é que essa questão agrária se coloca na terceira década do século XXI, que não é da mesma forma Colombo de 1950, 1960. Se você lê os clássicos, vamos falar um deles só, rapidamente, Celso Furtado. Qual era a ideia que Celso Furtado é um paraibano? Qual era a ideia do grande economista Celso Furtado tal? E foi o primeiro presidente da Sudente, superintendente, 59 a 64, e o primeiro ministro do Planejamento, 63. Era industrialização nas cidades, né? Também levar a industrialização para o Nordeste, essa era uma das ideias, mas no caso do campo, fazer a reforma agrária, que havia latifúndios improdutivos. Com isso, aumentaria o abastecimento de gêneros alimentícios nas cidades, né? O que diminuiria o custo de vida e da reprodução da força de trabalho, e no campo seria mercado para as indústrias, né, que estavam no meio urbano produzindo produtos de consumo mais sofisticado ou menos sofisticado para o campo. Em suma, essa era a relação construída. Porém, a história seguiu outro caminho. Mostrou que, de um lado, a indústria se desenvolveu muito e o Brasil virou uma potência industrial. Em 1980, nós éramos o maior parque industrial do hemisfério sul, e a questão agrária foi resolvida
resolvido de outra forma, através da ocupação do Centro-Oeste, fundamentalmente, né, da melhoria da produção via Embrapa, e não precisou daquele tipo de reforma agrária. Então ela deixou de ser agora econômica e passa a falar em questão social. Não é por aí, é um equívoco, e isso só faz o jogo dos adversários do governo do presidente Lula. CNJ vai apurar falas de desembargador do Paraná. Olha, se fosse mexer na história, na década de 50, se todos os títulos fossem válidos no Paraná, na região norte, o Paraná teria 2 andares. Então, tem muitas histórias, inclusive de sobrenomes que aparecem na política paranense, que eu lembro que os avós fizeram, né? Porque, como diz o Fernando Brant, minha arma é o que a memória guarda, né? Lá no Conversando no Bar dos Tempos da Panera. Então, eu queria falar para o senhor dizer menos, porque eu conheço muitas das histórias aí também do Paraná. Quando eu vejo o sobrenome de um deputado aí, me lembro do avô dele. Mas vamos em frente. A questão que se coloca do preconceito regional no Brasil, ela se apresenta, ela está aí. Eu escrevi um livro chamado Quando Eu Vim Embora, a história da migração nordestina para São Paulo. Porque eu cresci no ABC, em Santo André, São Bernardo. Meus pais são de São Bernardo do Campo. Eu nasci em São José do Rio Preto. Depois dos 9 anos já estava morando em Santo André. E lá naquela época, anos 60, estava muito presente essa fala. Isso é coisa de baiano. O que era coisa de baiano? Fala alto, ser descortês, ter um ato de violência, se vestir de forma, entre aspas, diferente e tal. Mas isso passou no momento da incorporação dos migrantes, que nem sempre era chamado de baianos, mas ele vinha do norte de Minas, vinha do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, mas era chamado de baiano, genericamente, assim como Paraíba no Rio de Janeiro, né? Então, aqui no caso do estado de São Paulo, que eu conheço melhor, mas houve uma rápida incorporação, e essas falas hoje simplesmente desapareceram, tanto que São Paulo teve, em 1988, uma prefeita de origem nordestina e mulher, né? E nós podemos dar inúmeros exemplos de nordestinos que fizeram política em São Paulo. O presidente da República, por exemplo, atual, e nasceu em Pernambuco, que podia citar 300 mil exemplos de pessoas que foram incorporadas migrando do norte ou do nordeste. Lembrar do Dr. Jatene, vamos falar de quase que um santo, a figura do Dr. Jatene, que veio do Acre, né? E da região norte, e depois veio para São Paulo. Então, é uma fala realmente que tem que ser combatida, repudiada, é uma fala que está presente no cotidiano de algumas regiões do Brasil. Registre-se, e olha, se a gente for entender o que é Brasil, aonde tem as grandes revoltas liberais pela independência e no século XIX, é justamente no Nordeste insurgente, fundamentalmente na Bahia e principalmente em Pernambuco e com o pé no Ceará. Lembrar esse senhor que a primeira presa política foi a dona Bárbara Alencar, avó do escritor José Alencar, por participar da rebelião de 1817. Então, o que o senhor está dizendo aí é uma enorme bobagem, é racismo, é uma forma de diminuir os outros e desconhece, mais um que desconhece, profundamente a história do Brasil. Fazer mais um merchandise. Dê uma olhada no meu último livro, Um País Chamado Brasil, que o senhor vai aprender um pouquinho mais do que é Nordeste. Medidas de segurança dentro das escolas. Eu acho ridículo, um absurdo ter detector de metais numa entrada de uma escola e criança ser revistada. Isso é inaceitável, é inacreditável. Concordo também com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que a internet, ela acaba, as redes sociais, melhor dizendo, fazendo esse papel de incentivar a violência. A violência não está no interior do prédio escolar, a violência está na sociedade e adentra o prédio escolar. A grande questão, e esse é um desafio que o Brasil tem, e esse é um bom desafio, é nós rediscutirmos a educação no Brasil, o papel da escola, da formação da cidadania e da força de trabalho, que são duas coisas diferentes, mas complementares. Formar a cidadã, o cidadão através da escola, com os valores democráticos, com conhecimento cultural da nossa história, da nossa literatura, da nossa língua, conhecer as 4 operações no mínimo e tal. E outro, formar a força de trabalho, que possa adentrar o mercado de trabalho em condições hoje muito modernas, no momento da história em que a
revolução tecnológica nunca foi tão rápida e tão profunda no tempo. Desde o Australopithecus, lá da pré-história até hoje, o que nós estamos vivendo é um momento único da história da humanidade. São as reformas mais rápidas, mais intensas e mais profundas em tão curto espaço de tempo. Então, e a escola vai ter de responder a isso, né? Esse é o grande desafio. Então, quando o presidente da República faz referência a isso, ele tem toda a razão. Agora, tem de ser um trabalho coordenado. Ministério da Educação, secretarias estaduais de educação, secretarias municipais, e tem a parte de segurança, sim, tem, né? É possível você ter rondas escolares, quando tem um problema, detectar e entrar a psicologia da educação, a psicologia social para atender famílias e alunos. Tudo isso é possível fazer com vontade, com recursos, né? E aí precisa alterar um pouco essa questão orçamentária. Olha, temos muitas tarefas na escola, a escola é muito importante e deve ser o grande tema da sociedade brasileira. Nós vamos sair da situação que estamos, mas com o envolvimento da sociedade. Eu acredito nisso e o presidente está correto, o ministro do STF também e o ministro da Educação, e temos bons secretários estaduais de educação, boas referências no Brasil, e vamos fazer que as boas referências se espalhem e se consolidem no país.